Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor ou torcedora do Santos Futebol Clube. Estamos aqui no nosso 110, Anitta. Só para fazer isso. 110 mesmo? Acertei dessa vez? Acho que sim. Ah, Não tenho 110. certeza, peraí, deixa eu olhar. Sempre um grande número deste podcast é um jogo lixo. É sempre. 150 vai ser um jogo Esse lixo. é o 110 mesmo. Vai ser um jogo lixo. Quanto maior for o número, mais legal for o número, vai ser um jogo lixo. Eu lembro que 100 a gente estava super animado e foi um jogo muito lixo, que eu nem lembro qual que Foi era. tipo Paulista, né? Santos quase Exato. caindo no Paulista. E a gente, 110. Então, Ni, como que você tá depois desse jogo de ontem? Muita coisa para falar, mas eu acho que até que a gente podia fazer um panorama geral de pontos positivos e negativos da Sul-Americana, principalmente positivos, porque ninguém está aqui. Já que eu contei para Ni que me chamaram de pessoa negativa. Ai, risos. Eu sou mesmo, eu sou muito crítica. Então, eu acho que a gente pode falar sobre os pontos positivos e negativos dessa Sul-Americana e o que a gente pode levar para frente, né? Para adiante. O final de semana tem um jogo terrível. Eu não lembro a última vez que o Santos fez um bom jogo contra o Palmeiras. Até estava pensando isso hoje no meu vídeo. Eu falei, cara, eu não tenho noção. Aquele 3-2 que foi fora de casa que a gente perdeu, eu acho que foi uma postura pelo menos agressiva do Santos. Agora, Aquele antes que o Caio disso, Jorge fez 2 gols, foi esse? eu não lembro exatamente os gols, porque você sabe, o jogo contra o Palmeiras eu tento não ver, né? Tipo, eu me escondo, eu E você vai ouço. fazer o quê na Vila Belmiro no fim de semana? Me esconder. Eu tô Você vai indo lá ainda. pra não ver o jogo, entende? Não, eu Entende. fico muito nervosa, porque eu fico puta com a postura do Santos. Principalmente quando joga contra o Palmeiras, né? E o Palmeiras, o bom é que o Palmeiras não tá embalado, né? Então eu acho que é um time que tá jogando mais ou menos, é um time que tá sem condição de jogo, vai ser excelente. Mas bom, Ni, Eu tô bora tentando lá. me apegar sobre esse jogo contra o Palmeiras, só pra deixar uma Vamos ver se o pincelada. Palmeiras é tudo isso mesmo. Nossa senhora, não, nem brinca. Eu tô tentando me apegar aos desfalques, né, do Palmeiras. Então, o Palmeiras vai jogar sem o Danilo, sem o Everton, sem o Kusevich e sem o Gomes. O Veiga não sei se volta, né, porque parece que ele tava com Covid, não era isso? Alguma coisa do gênero. Deixa eu pesquisar rapidamente na internet se eu não estou espalhando Bom é que o Palmeiras tem fake elenco news. curto, né? Mas, por Não, é. exemplo, o Danilo, Não, se eu não o me Veiga, engano, o Veiga estão falando aqui, ó, o Veiga testa positivo para Covid, mas deve jogar clássico contra o Santos. Então, de acordo com o clube, ele está assintomático desde domingo e deve permanecer em isolamento. Ele tem chance de enfrentar o Santos, né, no domingo, no Brasileirão, caso ele apresente um teste negativo até sábado. Enfim, pode ser, mas a depende do filha dele tá para teste. nascer, né? Não sei, essa informação eu Mentira, já não tenho. mentiraça, Desculpa acabei de qualquer inventar. coisa. Ah, tá, não. Mentiraça. Não, Joana vai nascer só depois. Mentira. Enfim, inventou qualquer coisa, mas não tenho certeza se ele vai jogar. Mas acho que o Palmeiras perde, né? Peças importantes, mas tem um outro ponto, né? Que é o primeiro jogo do Bustos contra o Palmeiras. O Bustos ainda não enfrentou o Palmeiras, né? Desde que chegou, fez um Não clássico sei o que eu só, se acho. eu não me engano. Acho que foi só um clássico e Só contra o ganhou, e São Paulo, perdeu. né? E perdeu no São Paulo. Enfim, arbitragem polêmica à parte, perdeu o único clássico que Mas foi jogou e muito aí. bom. Foi um ótimo jogo do Santos, aquele jogo. E assim, eu acho, já engatando nesse papo de Sul-Americana, né, Bel? Eu acho que não dá, na minha opinião, para a gente querer falar o que é o Santos em 2022 ou o que é o Santos com o Bustos baseado na Sul-Americana. Porque eu acho que o Santos não jogou um jogo da Sul-Americana com o time titular. Assim, até onde eu me lembro aqui, sempre com esse mistão. E, enfim, conseguiu passar os trancos e barrancos. Acho que, óbvio, o jogo contra o Banfield, os dois jogos contra o Banfield foram horrorosos. Um perdeu, né, aquele primeiro jogo, e esse também foi muito ruim. Mas a minha impressão é que, assim, vai ficar parecendo um pouco que eu tô passando pano pro Bustos, mas a minha impressão é que o grande problema do jogo de terça-feira foram os jogadores do Santos. Um time misto e eu acho que muitos jogadores sem confiança. Alguns jogadores muito novos, né, assim, não necessariamente muito jovens, mas jogadores que estão há pouco tempo no time profissional do Santos. O Santos tinha o Juan, o Santos tinha o Lucas Pires, então eu acho que esse tipo de coisa acaba também afetando o psicológico. O Sandri voltando, e é uma responsabilidade muito grande para esses jogadores carregarem uma competição internacional. E eu acho que isso pode ter afetado o Santos também em alguma medida, para além do sistema tático. Tudo bem aí? Acho que
Fez o Dodô, ó, o Henry passando atrás de pijama, essas coisas, esse tipo de coisa que a gente passa nesse podcast, né? Você quer dar oi, Henry? Dá um alô. Oi, gente. Tudo bonito bem, pijama, Henry. Para quem não tá vendo, o Henry tá de tanguinha. Mas, enfim, o Dodô tava causando aqui, querendo estragar minha poltrona, mas, enfim, acho que agora ele parou. O Léo não vai cortar nada disso, né? Porque esse é o nosso podcast, é assim que ele funciona. Mas, enfim, eu acho que é um peso muito grande para esses jogadores carregarem nas costas e acabou dando certo. Só que, como eu falei, aos trancos e barrancos, não teve nenhum jogo tranquilo do Santos nessa Sul-Americana. Então, assim, indo de trás para frente contra o Banfield, o Santos com 2-0 e não conseguindo levar tanto, levou perigo, mas o goleiro também fez 2 boas defesas ali no fim do jogo. E, enfim, empatou e só conseguiu passar ontem por causa do gol da Universidade Católica. Marcou o gol ali naqueles acréscimos bizarros contra o La Calera, na Vila Belmiro. O Juan fez gol também já aos 38 do segundo tempo, lá em Quito. Contra a Universidade de Quito, na Vila Belmiro também, o Santos começou ganhando, levou a virada, virou nos últimos minutos com o Angulo. E aí teve, né, o empate contra o La Calera, um jogo ruim, e perdeu do Banfield. Eu acho que realmente assim, o Santos não levou a sério a Sul-Americana até agora, teve mais sorte do que juízo na competição, mas eu consigo entender, Bel, porque a premiação financeira da Copa do Brasil é muito maior e são para essa Copa Sul-Americana se tiver interesse. Não jogaria mais com o time reserva, preservar uma peça ou outra, pensando em jogos importantes do Brasileirão, enfim, mas não jogaria mais com o time reserva. Ontem, né, na terça, né, que esse podcast vai sair na quinta, mas na terça, eu entendo totalmente o Bustos preservar um monte de gente, porque você é o quê? Vai chegar sem o Maicon e sem o Rodrigo Fernandes para o Clássico? De jeito nenhum. Então, assim, acho que tem um monte de coisa para melhorar no Santos no geral, mas não acho que o Bustos tenha errado de ir com um time alternativo na Sul-Americana. 2 coisas que eu quero comentar antes de acabar aqui o meu monólogo. A primeira é, Bruno Oliveira entrou muito bem e acho que o Bustos tem que dar mais chance para ele. Ele mudou o jogo para o Santos e ainda entrando na posição errada, né? Ainda entrando como lateral esquerdo. Então, eu acho que ele merece mais oportunidades. Gostei muito da entrada dele, meteu aquela bola na trave, enfim. E a outra coisa que eu achei um pouco bizarra, Bel, e eu preciso falar sobre isso aqui, é que um monte de gente ficou falando assim... Polêmicas! No Twitter, falou assim, a cena do Xinga muito no Twitter. Pedindo para o time recuar foi a coisa mais patética que eu já vi na história do Santos Futebol Clube. João Paulo? O Bustos, naquela mesma hora do João Paulo, o Bustos avisa o João Paulo que acabou o jogo lá, que acabou o jogo no Chile e que o Santos estava se classificando com empate. Então, o Santos não precisaria ir para o tudo ou nada, não precisaria estar o João Paulo na área e poderia ter um jogador no meio de campo para matar um eventual contra-ataque, enfim. E aí, o pessoal falando, é o Santos, a gente não pode ter essa postura nunca. Gente, pelo amor de Deus, se o João Paulo tá fora do gol, o jogador dá um chutão e acerta, a gente tá fora. O importante era passar da fase de grupos. Eu vejo, por exemplo... Eu não vi viva um goleiro do Santos fazendo um gol na área. Viva, eu não lembro. Você só viu o Alisson. Na vida, o único goleiro que você já viu fazendo isso foi o Alisson. É o Alisson. Então, e onde ele tá? Jogando a final da Champions League. Pois é. São cenários um pouco diferentes. Um abraço. Mas, enfim, Bel, eu acho que o pessoal exagerou muito. Entendo que o jogo foi muito ruim. Não estou dizendo que o jogo foi bom. O jogo foi muito ruim, mas senti que teve um certo exagero. Mas eu acho que agora o Santos precisa olhar com mais carinho para a Copa Sul-Americana. Mas também foi uma oportunidade interessante de ver alguns jogadores entrando no Santos. O Juan, o Barbosa, o Sandri, que são meninos que todo mundo sempre pedia muito para ver jogando, e eles tiveram espaço na Sul-Americana. O Juan, na minha opinião, foi muito mal no jogo de ontem, o Sandri também, no jogo de terça, também. O Braga, eu achei que foi muito mal também, o Barbosa entrou muito mal, mas também é para a gente ver que alguns desses meninos não estão prontos, eles podem entrar e resolver eventualmente, mas talvez eles não estejam prontos. Eu achei que no começo do ano o Barbosa se mostrava mais pronto do que o Ângelo, e agora já não acho. Mas, enfim, acho que a Sul-Americana agora precisa ser levada mais a sério. Mas a Sul-Americana é um torneio difícil no sentido que só passa o primeiro do grupo. Então, acho que o Santos conseguiu uma missão bem difícil. Contou com a sorte? Sim. Mais do que com a competência? Sim. Mas passou, não passou? Então eu não vou ficar aqui me lamentando também.
Eu acho que assim, Ni, eu acho que até vou ser repetitiva, então eu quero ser breve. A minha questão com o Bustos é mais no brasileiro, né? Você já viu contra o Goiás que não deu certo, você repetiu o ângulo no meio. Então, se você viu que com o Julio ele deixa o ataque mais lento, você repete no jogo com mais audiência física, no caso, torcida, famosa torcida, e não audiência física, que você teve o ano inteiro com 1 bilhão, seria bastante dinheiro, 1 milhão que o Santos conseguiu. Então, eu acho que assim, 25 mil pessoas para ver o Angulo tentando armar essa partida, sabe? Eu acho que esse é o meu ponto. Totalmente reserva, eu discordo, igual nós discordávamos do Ariel Roland quando colocava totalmente reserva no Paulista. Totalmente reserva não adianta. Mas eu também quero que, por exemplo, o Bruno Oliveira entre na função dele. O Juan entre mais vezes de centroavante, não de ponta. Que você também dê alternativa para esses meninos no lugar deles. Porque daí não adianta eu falar aqui que o Juan foi bem ou mal, que o Lucas Barbosa foi bem ou mal, se o cara só tem 10 minutos. Né? Igual eu brincava com o Placar Lourenço, eu nem sei onde ele tá jogando o Lucas Lourenço agora, mas que ele sempre era colocado faltando 5 minutos. Mérito ou não, é claro que mais de um treinador teve contato com ele, não é esse ponto agora. Eu acho que olhando para o que a gente aprende da Sul-Americana, a gente aprende que os meninos precisam de espaço, os meninos conseguem jogar mais do que alguns jogadores. Por exemplo, o Goulart eu acho que joga melhor sim do que o Angulo hoje. Só que eu não sei te dizer se colocando, sei lá, o Bruno Oliveira ali atrás do Marcos Leonardo, se pode ser mais efetivo. Não sei te dizer, abriu uma pulguinha aí. Eu não sei dizer se, por exemplo, eu gosto que ele esteja colocando Pirani, eu gosto do Santos. Se você falar, putz, você tira o Rodrigo Fernandes e coloca o Sandri, demais. Jogou mal? Dane-se. É o que a gente tem e a gente adora esse jogador. Ele é um jogador muito importante para o Santos. Não ligo dessa substituição. Agora, você manter o Julio, você colocar de novo o Batistão na direita para você permanecer o Angulo no meio de campo, não gosto. Isso é o tipo de coisa que ele faz no brasileiro. Então, são questões para olhar da Sul-Americana que é o que você falou, não vai ser sempre faltando 3 minutos que você vai ganhar as partidas. Não adianta você meter Lucas Barbosa, Juan, 300 atacantes. Parecia o Diniz contra os Libertar. E agora eu fui bem repetitivo, que eu acabei de gravar isso no meu vídeo. Mas parecia. Naquele jogo, o que aconteceu? Não deu certo. O Santos não conseguiu passar de fase. Então, eu não concordo com algumas atitudes do Bustos. Concordo totalmente com o João Paulo ontem. A gente tomaria qualquer contra-ataque e poderia ter sido gol, porque quem que ia marcar? Você estava sem ninguém. E até um tweet do Mussetti falando do Michael e do Fernandes que eles estavam perto de lesionar. Então, até foi uma indicação do próprio DM. Então, perfeito, perfeito, não tem o que dizer. Ângelo, não tem o que dizer. Então, para olhar para frente a partir dessa Sul-Americana, o Santista e o Santos já tem uma dupla de zaga, já tem uma dupla de laterais. O Auro fez uma partida ok, uma partida muito ruim. Você tem um meio de campo formado. Hoje o Santos sabe que o Rodrigo Fernandes e Anocelo é a sua melhor dupla de meio de campo. Você tá com problema na sua criação. Você tá com problema no seu meia. E faz inúmeros Então, o Santos não eu tem acho que camisa 10. para mim hoje o Santos é um time melhor no 4-4-2 do que no 4-3-3. Especialmente porque o Ângelo ainda tá fora e só deve voltar, segundo o Mussetti, no jogo contra o Atlético Paranaense, o que me deprime um pouco. Gostaria de ter ele no domingo. Mas eu acho que assim, o Julio, a gente entendeu, já tá claro, acho que para todo mundo, né, que o lugar dele é na meia. Ele na ponta não vai bem. Ele, como meia, na minha opinião, tem melhorado bastante. Mas aí acho que fica faltando um jogador, porque o Goulart não está conseguindo cumprir essa função. E aí ontem a gente vê o Bruno Oliveira entrando bem, metendo uma bola na trave, me deixa com uma pulga atrás da orelha. O que acontece em relação ao Bustos, meu sentimento, assim, minha percepção, é que como ele não tem jogadores de meio de campo e ele tem um monte de centroavante, até o site fez uma matéria sobre isso, eu acho que nos jogos isso fica bem claro, ele fica tentando usar os centroavantes em outros lugares para poder preencher mais. Mas quem pediu o Angulo foi ele, desgrama. Mas eu não tô falando do Angulo, Bel, assim, eu tô falando... eu tô falando assim, ele tem um monte de centroavante porque ele quis, entendeu? Esse é o meu ponto. Eu não precisava, talvez, trazer mais. Mas eu acho que quando o Angulo chegou, a gente não sabia, por exemplo, que o Batistão estaria tão bem, entendeu? O Batistão ainda não tinha se recuperado dessa forma. Mas se você não sabe, você vai trazer gente para todas as posições, porque você não sabe se ninguém vai estar bem. O Angulo já tá no Santos, não vai mudar. Eu vou mudar. Assim, não vai. Eu vou tirar ele já. Não vai. Meu ponto não é isso, é que eu entendo a sua questão, mas assim, ele não trouxe... Terminei. Não, mas... Desculpa. Mas enfim, então ele fica colocando o Juan de ponta, ou o Léo Batistão no meio. E eu gosto do Léo Batistão no meio, e eu gosto mais quando o Juan tá no meio fazendo o papel do Léo Batistão do que quando ele tá de ponta, inclusive.
Mas, enfim, ele fica usando esses centroavantes para compensar esses meias que ele não tem. E que eu acho que o Santos, nessa janela de meio de ano, vai precisar ir atrás. E o Bustos vai precisar dar um voto de confiança maior para o Bruno Oliveira, por exemplo, para ele ter mais oportunidades de jogar e mostrar se tem espaço ou não no Santos, porque, mais uma vez, são 3 competições. Eu não sei até onde o Santos vai na Copa do Brasil e na Sul-Americana, mas espero que passe de fase nas 2 competições e vai ficar com um monte de compromisso, vai precisar rodar. E aí eu acho que, sim, ele tem que dar chance para jogadores que não estão tendo tanto espaço. Tem o caso do Pirani, que não achei que entrou mal, mas também não fez aquela diferença no jogo de terça-feira. Mas eu acho que ele precisa testar outro. Se ele testa todos os atacantes em outras posições, todos os centroavantes em outras posições que não as deles, então acho que ele também pode dar mais oportunidades para esses meias entrarem no jogo para tentarem ajudar. Porque o problema do Santos volta a ser o meio de campo, porque a gente ainda não viu a que veio o Ricardo Goulart. Então, é isso. Eu acho que o meio de campo, a questão é que o problema é que a gente tem 2 caras no meio de campo que ele testa muito, que é o Angulo e o próprio Goulart, que são pessoas que ele precisa que dê certo. O Angulo no meio não tem a menor condição. Ele, se for para jogar, ele tem que ficar lá na frente. Bem na frente, tipo assim. Do lado do Marcos Leonardo, 4-4-2. Na frente do Marcos Leonardo, sentadinho ali. Mas eu acho que quando você tem esse time, o Angulo, eu acho que o Angulo e o Julio, ele sabe que as pessoas estão pegando no pé. Então ele não vai simplesmente colocar porque ele quer que dê certo. E o Goulart, com certeza, acima do Bustos, tem alguém falando que precisa colocar. A gente tem plena noção que 500 mil por mês, e até ouvi umas pessoas falando, mas o Goulart foi esforçado ontem. Cara, eu acho que assim, as pessoas colocaram uma régua no Goulart que é muito abaixo do que ele pode entregar. O que a gente espera hoje do Léo Batistão é o que a gente tem que esperar, por exemplo, de um Goulart. Não dá para você abaixar a régua para a alimentação dele. Você tem que continuar com a expectativa que você estava quando ele chegou. Hoje, se você lembrar na questão de marketing, o Goulart não entrega nada para o Santos em questão de marketing. O Goulart não leva torcedor, o Goulart não vende camisa. O Goulart você quase não vê ele participando das ações do Santos. Porque se no Santos Fest você coloca o Goulart lá, nem sei o que acontece com ele, entendeu? É melhor que você coloque o Ivonei da base. O Santista vai gostar muito mais de conhecer o Ivonei, que até acho que fez gol, vi matéria do Diário do Peixe hoje, acho que foi o Renier e o Ivonei que fizeram gol. Eu acho que essa é a questão. Tem que também pensar no pacote Goulart, que não está sendo rentável. Mas é isso, é olhar para frente exatamente o que você trouxe. Se você está testando tanto, que você teste também os outros meninos em outras posições. Sim, enfim, sobre o Goulart acho que tá difícil assim de apoiar, mas eu queria falar uma coisa. Eu acho que a gente tem colocado muito no mesmo balaio o Julio e o Angulo, e eu discordo bastante disso. Eu vejo uma evolução no Julio bem relevante, acho que ele ajuda bastante o time. Ontem achei o Ceará ele foi mal, né? Eu não achei que ele foi mal contra o Ceará. Acho que esse não foi o problema do Santos. Mal. Inclusive, eu achei que o Santos jogou bem contra o Ceará. Há quem discorde, mas eu não achei que o Santos jogou mal. E eu acho que as pessoas estão colocando no mesmo balaio e eu acho que a gente tem que tomar um cuidado para não cair numa questão, talvez até um pouco, assim, a gente de forma generalizada. Não, mas eu posso ser colocada aí também. Porque eu já passo pelo filtro de que não tá bem. Sim. Não, de equatorianos que vieram e não estão bem. Eu até... Não dessa forma preconceituosa. Não, então, é isso que eu tô falando. Eu acho que, no geral, tem um pouco isso, que as pessoas colocam no mesmo balaio nesse sentido, entendeu? Os 2 equatorianos que vieram não chegaram bem. Até cheguei a ver uma matéria de um portal sobre, exatamente chamando assim, que era uma coisa que eu já tinha falado publicamente e fui achincalhada, inclusive, mas, enfim, não tem problema. Dia sim, dia sim, né? Exato. Porque os equatorianos que chegaram ao Santos não estão bem. Cara, acho que são situações completamente diferentes. O Julio estava na Liga Equatoriana, o Angulo estava em litígio com o clube dele no México, há um tempo sem jogar. Então, eles jogam em posições diferentes. Acho que o Julio já está jogando muito melhor do que, tipo, em nível, né? Bem melhor do que o Angulo, que ainda está precisando de mais tempo, talvez, digamos, de adaptação. Ou não, pode ser que ele nunca se adapte, nunca jogue bem, mas acho que o Julio já está bem mais... dentro do time do Santos, acho que consegue ajudar em diversos momentos. Então, eu acho que a gente precisa tomar assim, no geral, tô falando uma coisa minha com ser torcedor. Não, mas eu acho que eu também eu acabo colocando um véu assim quando eu olho para esses jogadores e acabo criticando, porque de fato mas contra o Ceará eu não gostei mesmo, eu tava lá e assim, eu vi jogo uma partida muito ruim do Julio, mas eu acho que é até uma lição, porque de fato eu preciso olhar para eles. É claro que o Marcos Leonardo, por exemplo, até foi o Bruno Gutierrez que colocou isso, que o Marcos Leonardo foi finalizar ontem.
no jogo de terça e ele isola a bola para cima, né? E aí o Bruno Gutierrez, o setorista do Globo Esporte, ele colocou, pô, se fosse o Angulo, as pessoas iam estar criticando muito mais. Foi por isso que eu fui achincalhada na internet, porque eu fiz exatamente essa comparação. Que eu acho que as pessoas pegam de uma forma no pé do Angulo. Eu acho que aquele gol que ele perde contra o Ceará realmente é bizarro. Quando eu revi o lance, eu até falei, acho que eu estava errada, porque o lance foi realmente bizarro, especialmente vindo de trás, e eu só tinha visto de lado porque eu vi na hora do jogo. Mas o Marcos Leonardo ontem perdeu um gol absurdo e ele também perdeu oportunidades bem claras contra o Ceará. E eu não vejo, e óbvio, eu não estou incentivando também, né? Sim, e eu não estou incentivando que se pegue no pé tanto do Marcos Leonardo quando se pega do Angulo, mas acho que as pessoas precisam um pouco abaixar o tom, porque errar é do jogo, errar é dos jogadores, os jogadores vão errar. E acho que ele está sendo crucificado de uma maneira um pouco assustadora, sabe? Espero que ele não ligue, que ele não entre nas redes sociais, mas você viu o que acontece com o Maranhão, que agora está enfrentando um problema pessoal seríssimo. E aí agora a torcida está começando a baixar o tom, porque sabe que ele está num momento foda e ele não está nem indo para os jogos. Eu não vi nada sobre isso, sobre o problema pessoal. Eu espero que... A gente sempre falou isso do Maranhão, né? Que era muito mais fácil criticar. É muito mais fácil criticar do que antes da pessoa chegar. É muito mais fácil você bancar esse cara vai ser bom do que você falar que esse cara é ruim. É muito mais fácil você acertar quando você fala que o cara é ruim. E a gente viu isso acontecendo pra caramba com o Maranhão. E precisa de forma assim... Eu posso falar, dar minha opinião contra o Gulo e falar isso do Julio, mas a gente sabe o nosso limite, a gente sabe o que a rede social pode causar. Eu acho que... E tem uma questão também muito grande de vaia. Eu sou extremamente contra a vaia durante o jogo. Eu acho que acabou a partida, você pode pensar a respeito, se o time realmente foi muito mal. Mas é uma crítica que está vindo do Bustos. Eu acho que, assim, não dá para o Bustos também achar que a torcida vai aplaudir sempre, porque ele só chegou agora. A gente está passando 2 anos muito, muito ruins. Então, o Santista está com uma revolta muito grande. É o que você falou em questão de fracasso, vexame, são 3 campeonatos de pontos corridos seguidos que a gente quase cai. Então, assim, o Bustos precisa entender o temperamento do Santista, mas não é para ninguém ficar atrás dele ali e começar a xingar ele, xingar a família dele o tempo todo. Precisa ver mais jogo a jogo e precisa ser mais aberto jogo a jogo e sem esses preconceitos que a gente já fez de cada jogador. A gente vai ver uma jogada boa do Fernandes, se ele fizer 3 erradas e uma boa, a gente vai valorizar, porque hoje a gente está com esse movimento. Eu acho que isso é até uma mensagem para mim, no sentido de você conseguir olhar mais jogo a jogo, né? O Bustos, ele fala da torcida, que tem os 4 ou 5, não adianta ele falar muito. Eu acho que, assim, é claro que a gente não quer viver um ambiente como foi o Tardelli, né? Nada de violência, nada disso, mas acho que é algo que o Bustos fica complicado para ele falar que ele vai... Entendeu? Eu não vejo muitos ganhos. Eu acho que, assim, violência, agressividade, ofensa, isso não é necessário, ainda mais em rede social. Mas o Bustos também, aos poucos, precisa entender. O Goulart também, porque às vezes eu acho que faz umas entrevistas que a gente precisa entender essa dor que o Santista vem, né? Esse carregamento de sofrimento que foram nos últimos 2 anos. E o próprio Goulart falando que ele foi o man of the match, que isso, que aquilo. A gente espera mais dele, né? O que eu temo, e assim, acho que o Bustos falou, né, uma vez, que foi nesse jogo contra o La Calera, lá na Vila Belmiro, e depois no jogo contra o Ceará super elogiou a torcida, etc. Mas o que eu entendo é que talvez ele esteja percebendo como isso está mexendo com o grupo. Mas eu não sei em que momento exatamente, eu tenho a sensação de que parte da torcida colocou expectativas extremamente altas, sendo que o nosso objetivo número 1 é 45 pontos no Brasileirão. E aí, tipo, o Santos faz uma partida ruim contra o Banfield, e aí já vira um pandemônio e tudo tá acabando, maior vergonha da história do Santos. Então eu fico um pouco confusa também sobre qual é a expectativa da torcida, porque assim, o time titular do Santos já não é grande coisa, e o mistão ainda, sabe? Então eu acho que às vezes a gente precisa colocar as coisas um pouco mais em contexto, e parece que a memória às vezes é muito curta. O Santos só fez um jogo bom no ano, que foi contra o Curitiba. Não é bem verdade. O jogo contra o América na Vila Belmiro também foi um bom jogo. O jogo do Brasileiro contra o Curitiba também foi um bom jogo. Enfim, eu entendo que a Sul-Americana tenha sido frustrante e que o Santos ainda esteja oscilando, mas tem que lembrar também que o Bustos chegou no final do Campeonato Paulista. A gente está no 7º jogo do Campeonato Brasileiro. Enfim, entre outras competições, não são tantos jogos. E, enfim, nenhum trabalho vai ser tão rápido. Hoje eu até estava brincando com um amigo na internet, que eu vi que hoje o Mourinho foi campeão, né,
sei lá qual, Conference League, sei lá qual que é o nome do bagulho da competição, que ele foi campeão. Eu não acompanho muito o futebol europeu, não tenho por que mentir. E é tipo, o Mourinho tem 1 milhão de feitos absurdos, né? Tipo, a Roma foi campeã pela primeira vez desde, sei lá, 1961. Foi o único treinador que ganhou, sei lá, 3 títulos com o Manchester United. Se o Mourinho fosse treinador do Santos, iam chamar ele de carilho português e dizer que ele não serve, que não tem o DNA ofensivo do Santos. Assim, eu entendo que o Bustos mereça críticas por teimosia, por substituições ruins, mas às vezes eu acho que a expectativa também está um pouco fora do tom. Mas enfim, essa sou eu tenho tentado, apesar de ir no estádio xingar muito, eu tenho tentado um pouco, Bel, não sei, alinhar um pouco, colocar o futebol de uma maneira um pouco mais saudável na minha própria vida. Eu acho que você ficar remoendo sobre o vexame do seu time não faz bem. E eu faço isso com muita frequência. Então, quando acontece uma coisa minimamente boa, que é classificar, eu não vou ficar sofrendo. Eu já sofro muito quando o Santos perde. Sofri muito com o Santos sendo roubado lá contra o Ceará, muito. Então, o dia que alguma coisa dá certo, eu prefiro não ficar sofrendo tanto e fico com esse tom um pouco mais ameno, um pouco mais tranquilo, porque eu não aguento ficar com tanta coisa negativa, sabe? É uma coisa pessoal, cada um vai torcer do jeito que quer. Eu não vou ao estádio vaiar time. Eu não vou. Se as pessoas querem ir, vão. Eu não vou para isso. Eu não vou lá para xingar a mãe do torcedor do Santos, do jogador do Santos. Não é o que eu gosto de fazer. Cada um faz o que bem entender. Mas quando tem uma coisa boa, é o que a Thaís até tweetou, falou assim, a gente estava sendo eliminado em todos os campeonatos e quase sendo rebaixado. Agora a gente está se classificando para 2 campeonatos. Eu coloco o regulamento embaixo do braço e vou embora. Então eu tô meio nesse mood, assim. Deu tudo tão errado por tanto tempo que agora uma coisa minimamente boa, eu não vou me estressar. Eu acho que assim, a gente tem todo o direito também de ficar estressado, de tipo, até as pessoas falar, ah, mas se classificou, isso, aquilo. Cara, na hora que terminou o jogo, tá todo mundo bravo, entendeu? Hoje eu tô muito mais tranquilo pensando na classificação do que quando você termina o jogo. Na hora que você tá vendo aquele jogo, 2 a mais, o Santos não consegue passar, não consegue criar uma jogada, você começa a ficar irritado. Então, dá para respeitar, e eu acho que é isso. Eu acho que é um trabalho para todo mundo conseguir olhar mais jogo a jogo, ou conseguir olhar jogador dentro dos 90 minutos e não dentro de tudo que ele fez. E pro Goulart também, não ver o rei da China. Eu olho o Goulart e eu vejo 500 mil se movimentando. Também não é necessário fazer isso, porque eu vou sofrer com isso, entendeu? Ver jogo a jogo, eu acho que isso é bonito, que a gente está tirando uma lição desse podcast. Mas é isso. Ni, mais algum comentário? Eu só acho que assim, eu tô meio Isabel Nascimento nos últimos tempos em relação a treinador. Eu passo muito pano para todos os treinadores do Santos, porque o sonho da minha vida é que o Santos tenha um treinador a longo prazo, porque eu acho que isso faz bem. Só você ver, por exemplo, agora o Vojvoda com o Fortaleza se classificando pela primeira vez, né? Primeira Libertadores que joga e indo para as oitavas, mesmo indo mal no Brasileirão. É difícil, às vezes, equilibrar as coisas se você não é um Palmeiras, se você não é um Flamengo, se você não é um Galo, que tem um elenco enorme, muito dinheiro. E, às vezes, eu acho que o torcedor do Santos acaba esquecendo um pouco a situação em que o clube se enfiou, sabe, nesse tempo todo. Esse buraco. Talvez se a gente tivesse... o dinheiro do Rodrigo não tivesse sumido, a gente poderia estar em outro patamar, mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu e, infelizmente, não dá para voltar no tempo. Mas eu acho que... Eu passo tanto pano para treinador, porque eu acho que esse é o único caminho de dar certo. É óbvio que um Santos pragmático, resultadista, pífio, patético, etc., não é exatamente o nosso sonho, mas talvez seja o que tem para hoje. Então eu tento ficar um pouco mais calma nesse sentido. Eu não estou esperando ver o Pelé em campo de novo, pelo menos por enquanto, quem sabe daqui a um tempo. Mas agora, acho que não vai acontecer, a não ser que o Ângelo volte arrasando aí, enfim, mas... Por enquanto é o que tem. E se está entregando resultado, eu vou sustentar, sabe? Porque a minha expectativa para o ano era de alguma melhora em relação ao ano passado, mas também não era tão alto. Então, acho que tem algum preconceito com Bustos, de uma má vontade, também por talvez ter vindo de uma liga equatoriana. Enfim, acho que a gente precisa repensar no geral. As nossas expectativas em relação ao Santos também tem a ver com a nossa expectativa em relação ao futebol no geral, e quando a gente depende a nós disso. Mesmos, né? Também, reflexões aqui. Bonito isso. Bom, gente, leve isso para o coração de vocês. Eu acho que é realmente importante o que a gente trouxe hoje,
porque também é uma lição para mim. Eu acho que até já recebi vários comentários, Bel, poxa, hoje o Julio foi bem, e eu às vezes não consigo enxergar por questão desse véu que a gente coloca positivo e negativo nos jogadores e no treinador também. Eu sou crítica ao Bustos em questão do Campeonato Brasileiro, vou continuar sendo se ele continuar escalando o Angulo, mas Angulo na posição errada, né? Porque às vezes o Angulo de centroavante pode de fato ser oportunista e conseguir fazer o que ele tem que fazer, que são gols. E é isso, gente. Meia horinha de podcast para vocês e ficamos por aqui. Fala. Quer dar Não, era isso. Meia hora de desabafo, basicamente, né? E a gente se vê aí. Meu, tem um último recado importante. Ela tem mais um recado. Até agora tá tudo bem, mas domingo bem. pode ser que não esteja mais tudo bem, mas por enquanto tá tudo bem. E que tá tudo bem, porque a gente é torcedora, a gente não é psicólogo de ninguém aqui. E se eu quiser xingar uma pessoa quando acaba o jogo e depois no outro dia eu perceber que tá tudo bem, xingar com respeito, no sentido de xingar com respeito é legal, né? Mas não ser desrespeitoso com o outro e só ser bravo porque eu sou santista, tá tudo bem, gente. Porque, né? As pessoas gostam de mim porque eu sou coração. E ser coração, às vezes, te lasca, te prega peças. Vejo vocês. Esperamos que... Feliz ou não. Beijocas.